Recordo-me de haver conhecido aqui na Terra, por volta de 1950, o ex-senador da República, o emérito trabalhador do bem, espírita militante, que dirigiu a União Espírita Mineira durante uma larga temporada. O Dr. Camilo Chaves era antropólogo, humanista, dedicado ao bem, escritor emérito, e através da revelação espiritual, ele descobriu que havia uma ligação profunda com o ser babilônio que havia sido responsável pela construção dos Jardins Suspensos, Semíramis. Na época de Nabucodonosor, um dos últimos reis babilônios, evocado em Nabofarçã, em O Céu e o Inferno. Ele então resolveu escrever a vida daquela mulher notável. E se utilizou da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e das revelações do nobre espírito Emmanuel para preencher as lacunas históricas, os detalhes. E escreveu a obra durante mais de 10 anos. E veio a desencarnar exatamente no dia em que a obra era publicada em São Paulo. E ele residia em Belo Horizonte. Não teve a oportunidade de compulsá-la, de tê-la nas mãos. Fomos amigos aqui na Terra. Passaram-se muitos anos. E certa feita, ele nos apareceu durante um desdobramento espiritual e dialogamos largamente. Quando ele me explicou a razão por que estava vinculado profundamente ao espírito Semíramis, fez-me referência ao seu estágio na trágica e ancestral Babilônia. Na sua postura de rei, fora de uma impiedade invulgar, foram dos criadores do bidente, porque sempre que os escravos de guerra eram trazidos, eles cegavam-os com a lança. Mas como era um trabalho muito lento, ele teve a ideia de fazer uma lança com 2 pontas, para cegar ambos os olhos apenas com um golpe. E eu perguntei-lhe como havia sido o seu despertar do mundo espiritual. Àquela época, sempre quando me aparecia um espírito com quem eu não tinha relação, ele perguntava como foi o seu despertar no além. Qual foi a sua maior alegria? Qual foi o seu maior sofrimento? E cada qual me ia narrando as experiências, e eu fui montando um fichário delicado que tenho guardado com mais de 500 informações dessa natureza, mostrando que cada qual colhe conforme semeia, que nós nos iludimos, bloqueamos a razão, anestesiamos a consciência, mas momento chega no corpo ou fora dele que ela desperta. E vemos as veredas que deveríamos ter transitado, e o orgulho, o egoísmo, os sentimentos mórbidos, a sombra, não permitiram que seguíssemos de cabeça erguida a trilha do bem. Então o Dr. Camilo Chaves me disse que teve a felicidade imensa de ser recebido pelo Espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no Mais Além. O venerando apóstolo da caridade, também chamado no Rio de Janeiro médico dos pobres, recebeu com infinita ternura. Conversaram longamente quando ele estava em condições de locomover-se. Foi levado a visitar o plano no qual se achava. Mas alguma coisa peculiar o aturdia. Periodicamente, uma tristeza imensa tomava-lhe conta do ser. Não era saudade da terra, não era nenhuma culpa consciente. Por fim, ele perguntou ao Dr. Bezerra o de que se trataria, aquele sentimento nostálgico, aquela melancolia ímpar. E o Dr. Bezerra lhe disse: o passado, Camilo. Nós somos o fruto do passado, deste passado de ignorância, de treva, que fomos iluminando através das sucessivas reencarnações, mas ainda deixamos pegadas terríveis na retaguarda que precisamos transformar em sinais luminosos.